Bem-vindos a Histórias de Conquistas. De que parte do mundo você está nos ouvindo? Prepare-se, pois esta é a melhor história que você ouvirá hoje. O Hangar 17 tinha um cheiro inesquecível, uma mistura de combustível, metal recém-soldado e um silêncio contido. Neste lugar, onde apenas alguns tinham nome e os outros eram apenas parte do ruído, uma jovem de macacão, azul escuro e botas manchadas de graxa empurrava seu carrinho de limpeza, de olhos baixos e mente clara. Ninguém olhava para ela. Ninguém perguntava seu nome. Ela era apenas a faxineira. Como a chamavam em sussurros os técnicos e pilotos, que se consideravam os senhores dos céus até que um erro mudou tudo. Enquanto ela varria perto da área de design, uma rajada de vento, causada pela partida de uma das turbinas, levantou uma pasta de projetos no ar. Um dos documentos caiu a seus pés e, sem hesitar, ela se inclinou e o pegou com as duas mãos. "Ei, não toque nisso!" gritou uma voz alta e arrogante. Todos se viraram. O capitão Diego Cortez, o piloto estrela da base e o orgulho do esquadrão de testes, caminhava com confiança, seu uniforme impecável, seu olhar altivo e seu tom não deixavam dúvidas. "Quem é você?" ele perguntou, com um sorriso zombeteiro. "Isso não é para você. Você nem sabe ler projetos." A jovem congelou por um segundo, depois ergueu os olhos calmamente. Não havia medo em seu olhar. Havia uma história nele. "Eu só queria colocá-lo de volta no lugar", disse ela, em voz baixa. Diego riu brevemente. "Claro, você quer dizer que entende tudo isso? Você é uma faxineira, vá fazer o seu trabalho. Este não é o seu lugar." Os técnicos mais próximos riram baixo. Um deles até murmurou algo que a jovem não ouviu, mas não precisava. Ela sabia como era vista. Sabia que era subestimada, e isso até a favorecia. Quanto menos esperavam dela, mais ela podia observar em silêncio. Cuidadosamente, ela colocou o projeto de volta na mesa, mas antes de soltá-lo, seu olhar se deteve em uma linha da asa direita. Uma linha incorreta, quase imperceptível, quase invisível, mas perigosa o suficiente para causar uma falha estrutural. Se não fosse corrigida a tempo, ninguém mais havia notado. Ela notou, mas permaneceu em silêncio. "Desculpe", ela repetiu. "Não vai acontecer de novo." Diego a ignorou e se afastou. Sem se virar, ela pegou a vassoura novamente e continuou a limpar, mas algo já havia mudado. Às vezes, um único olhar é suficiente para iniciar uma tempestade. E esta jovem, que todos consideravam invisível, estava pronta para abalar os alicerces da base aérea mais prestigiada do país. Uma chuva fina da manhã ainda evaporava sobre a pista de pouso e decolagem quando ela saiu do pequeno depósito onde os materiais de limpeza eram guardados. Ao longe, o rugido dos motores a jato continuava a ditar o ritmo do hangar, como se o metal respirasse com vida própria. A cada passo, ela reconhecia aquele lugar, não porque trabalhava lá, mas porque cresceu entre aquelas paredes. Ninguém sabia disso, ninguém perguntava, mas, muitos anos antes, seu nome havia sido registrado em outro lugar, nos antigos arquivos do programa de treinamento de jovens da Força Aérea. Lá, ela constava como estagiária convidada. Tinha apenas 14 anos, mas já surpreendia mais de um engenheiro com suas ideias inovadoras em aerodinâmica e depois desapareceu. Muitos pensaram que ela tinha ido para o exterior, outros que simplesmente abandonou os estudos. Mas a verdade era outra, muito mais silenciosa e dolorosa. Seu irmão mais velho, Dmitri, havia morrido naquela mesma pista. Ele era um piloto de testes, jovem e talentoso. No dia do acidente, ele estava pilotando um protótipo defeituoso. Ninguém sabia exatamente o que falhou, ou pelo menos ninguém queria explicar. O relatório oficial foi classificado. As perguntas ficaram sem resposta, e ela desapareceu do mundo da aviação
até aquele momento. Retornar àquele lugar não foi um acaso, foi uma decisão cuidadosamente planejada. Ela conseguiu um emprego como faxineira sob um sobrenome diferente. Sabia que não a reconheceriam. 7 anos se passaram. Ela mudou de cidade, de aparência, até de voz, mas não de objetivo. Ela queria saber o que estavam escondendo. E, mais importante, queria ver com seus próprios olhos qual avião estavam construindo desta vez, especialmente aquele protótipo que todos chamavam de Projeto Rex. Este design é meu, ela sussurrou, passando a vassoura perto da asa do avião. Ela o desenhou em segredo, aos 17 anos, obcecada pela ideia de criar uma estrutura capaz de suportar velocidades supersônicas sem perder o controle. Ninguém a ensinou. Era algo que ela simplesmente via com clareza, como se o ar falasse com ela. Após a morte de Dmitri, ela deixou tudo para trás. Mas quando recebeu uma informação vazada de um ex-colega de que a base retomaria o projeto sob outro nome, ela entendeu que precisava voltar, não para reivindicar reconhecimento, mas para evitar outra catástrofe. Naquela manhã, ao ver os projetos, ela confirmou suas suspeitas. Eles haviam copiado sua estrutura, mas omitiram uma correção crucial no alinhamento dos bocais de exaustão. Em alta velocidade, isso poderia causar instabilidade e ninguém parecia notar. Eles nem entendem o que têm em mãos, pensou ela. Mas ainda é cedo para falar. Se o fizesse sem provas, seria demitida. E pior, talvez escondessem a verdade novamente, como fizeram com seu irmão. Então, ela ficou em silêncio, esperou, observou, até que o momento certo chegasse. E esse momento estava mais próximo do que ela imaginava. A sala de descanso no hangar era apenas um retângulo cinza, com uma máquina de café quebrada e uma televisão na parede que ninguém ligava. Em um canto, a jovem enchia uma garrafa de água enquanto os mecânicos almoçavam em silêncio. De repente, Diego Cortez entrou, como sempre em seu uniforme impecavelmente passado, óculos de sol ainda no rosto dentro do prédio e com aquele ar de quem o mundo inteiro deve reverência. Viram quem agora se considera parte da equipe? Ele disse em voz alta, olhando diretamente para ela. Os outros ficaram tensos, alguns baixaram os olhos, outros fingiram não ouvir. Ela não respondeu. Diego se aproximou com um sorriso torto e pegou um guardanapo do dispensador ao lado dela, tocando sua mão desnecessariamente. Eu te avisei ontem. Não, este não é o seu lugar. Ela fechou a garrafa calmamente, sem olhá-lo. Eu entendo. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Ah, claro. E suponho que limpar seja um trabalho muito técnico. Sabe o que é isto? Ele perguntou de repente, tirando uma pequena peça de metal do bolso e colocando-a sobre a mesa. Ela a reconheceu imediatamente. Uma válvula de alívio de pressão, usada em sistemas de combustível. Uma peça comum, disse Diego. Você se atreve a dizer para que serve? Ela olhou para Wayne Sarapeça por um momento. Seu silêncio não era de medo, mas de cálculo. Mas antes que pudesse responder, Diego se virou para os outros mecânicos. Vejam, ela nem sabe o que é isso, mas ontem estava bisbilhotando os projetos como se fosse uma engenheira. Risos, sussurros, um zumbido desagradável no ar. Naquele momento, alguém falou do fundo da sala. Talvez devesse deixá-la em paz, capitão. Todos se viraram. Era o engenheiro-chefe de voo, Luiz Alvarez, um homem mais velho, com um rosto cansado e mãos fortes. Normalmente, ele não se envolvia em pequenos conflitos, mas desta vez, seus olhos não estavam em Diego, mas nela. Ninguém aqui tem o direito de humilhar outra pessoa por seu trabalho, especialmente quando não conhecemos sua história, disse ele em tom firme. Diego franziu a testa. Com todo o respeito, engenheiro, isso não é da sua conta. Claro que é, respondeu Alvarez, sem levantar a voz. Porque quando permitimos
que alguém desrespeite uma pessoa apenas pelo uniforme que veste, perdemos muito mais do que autoridade. Perdemos nossa humanidade. O silêncio tornou-se ainda mais denso do que antes. Diego cerrou os dentes. Ele não estava acostumado a ser contrariado, muito menos por alguém que considerava um simples técnico. Faça o que quiser, ele murmurou no final, virou nos calcanhares e saiu sem olhar para trás. Ela permaneceu imóvel, ainda segurando a válvula na mão. Seu olhar encontrou o de Álvares e, pela primeira vez desde que chegou à base, alguém a olhou com respeito. Aprendeu em algum lugar a reconhecer esta peça, sem dúvida? Ele perguntou, aproximando-se. Ela pensou por um segundo. Meu pai trabalhava com motores desde que eu era criança. Eu o ajudava a desmontá-los nos fins de semana. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Álvares assentiu sem insistir. Não se deixe abalar. Às vezes, o silêncio vale mais que 1000 respostas. Ela sorriu levemente. Ela ainda não sabia, mas aquela conversa havia plantado uma semente que cresceria mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. O céu estava limpo, nenhuma nuvem, um azul perfeito para voar. Toda a base se preparava para o primeiro voo de teste do protótipo Rex, o orgulho tecnológico da unidade. O avião, ainda sem sua pintura oficial, brilhava ao sol com sua fuselagem metálica e asas afiadas como lâminas. As câmeras estavam prontas, representantes do Ministério da Defesa estavam presentes. Tudo tinha que ser perfeito. E como esperado, o piloto era Diego Cortés. Vamos mostrar a eles do que este monstro é capaz. Sim, disse ele com um sorriso arrogante, subindo no cockpit. De longe, a jovem o observava, passando com sua vassoura pelas caixas de ferramentas. Sua posição parecia insignificante. Ninguém notava que, a cada passo, ela olhava para o avião como se estivesse lendo uma linguagem que os outros haviam esquecido. Ela não podia ver o sistema interno, mas havia algo no som, um leve atraso, uma vibração irregular no teste dos motores, e o ângulo dos bocais estava errado, muito errado. Não está certo, ela sussurrou. Ela se aproximou discretamente do painel onde as últimas configurações eram registradas. Em um dos tablets, ela viu os dados na tela que confirmaram sua suspeita. O alinhamento dos bocais de exaustão não havia sido recalibrado desde que os ailerons traseiros foram alterados. Isso poderia causar perda de controle em manobras de alta velocidade. Ela se virou e viu Luiz Álvares, o engenheiro que a havia defendido no dia anterior. Ele estava conversando com um dos supervisores longe da pista. Ela hesitou por apenas um segundo. Depois, largou a vassoura e caminhou decididamente em sua direção. Com licença, engenheiro, disse ela em voz baixa, aproximando-se. Preciso lhe mostrar algo sobre o Rex. Álvares olhou para ela surpreso. O que aconteceu? Há um desequilíbrio no sistema de exaustão. Se ele fizer uma curva acentuada em velocidade máxima. Como você sabe disso? Eu vi no painel de diagnóstico e pelo som da partida. Não sei se você vai acreditar em mim. Mas antes que ela pudesse terminar, um alarme silencioso soou na torre de controle. Rex, em posição, pronto para decolar. Álvares franziu a testa e correu para o terminal mais próximo. Ao verificar as informações, seus dedos pararam. Os dados batiam. Quem fez esta calibração? Ele perguntou em voz alta, mas ninguém respondeu. O técnico responsável estava fora da base naquele momento, e já era tarde demais. O avião rugiu e começou a acelerar na pista. O chão tremeu, o metal vibrou. Parem a decolagem, gritou Álvares. Tarde demais, respondeu um dos controladores. A jovem cerrou os punhos. Diego decolou. O Rex subiu como uma flecha de prata. No início, tudo parecia normal. As asas respondiam aos comandos, o motor rugia suavemente.
Mas 3 minutos depois, quando Diego fez a primeira curva acentuada, a asa esquerda tremeu. Um zumbido estranho foi ouvido pelo rádio. "O que foi isso?" perguntou o supervisor. "O sistema corrigiu automaticamente", disse outro técnico. Mas houve um desvio. Diego falava pelo canal de comunicação, mas seu tom não era mais confiante. Algo não está funcionando como deveria. A jovem fechou os olhos. Por enquanto, ela não podia fazer nada, mas todos viram o que aconteceu. E alguns, como Alvarez, começaram a entender que aquela jovem não era apenas uma faxineira sortuda, mas alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Naquele dia, a base não comemorou o voo. Diego pousou em silêncio. Saiu do avião com o rosto sombrio, claramente irritado, culpando o vento, os freios, qualquer coisa. Mas os técnicos sabiam que algo havia dado errado, e Luiz Álvares sabia disso melhor do que ninguém. Horas depois, quando a pressão das autoridades e as câmeras desapareceram, o engenheiro-chefe solicitou acesso às últimas versões do projeto REX. Ele queria entender o que havia sido omitido. Ele se trancou em seu escritório com um café frio, 3 pastas técnicas e a lembrança insistente das palavras da jovem faxineira. Um desequilíbrio no sistema de exaustão. Como ela sabia? Ele verificou-lhe o projeto linha por linha até encontrar algo que o fez franzir a testa. Havia 2 versões do plano de montagem do motor. A primeira, datada de 6 meses atrás, mostrava uma configuração que corrigia com precisão cirúrgica o ângulo dos bocais traseiros. A segunda, mais recente, havia removido essa correção. Não havia registros explicando a mudança. Quem alterou este plano? Ele se perguntou em voz baixa. Ele ligou para o técnico-chefe. Sem resposta, ligou para outro. Também não sabiam de nada. Então ele se lembrou que, horas antes, quando viu a jovem pegar aquele projeto do chão, pareceu-lhe ter notado uma pequena marca na borda, algo como iniciais escritas à mão. Ele olhou o plano antigo. Lá, no canto inferior direito, em tinta preta, estavam as letras E e V. Não era a assinatura oficial de nenhum engenheiro do projeto. Luiz ficou em silêncio por alguns segundos. No dia seguinte, ele a procurou discretamente. Encontrou-a no hangar 2, enquanto ela organizava caixas de ferramentas. "Você sabia que isso ia acontecer, não é?" ele perguntou. Ela não respondeu imediatamente, apenas olhou para ele com a mesma calma silenciosa de sempre. "Onde você aprendeu a ler esses projetos?" "Eu não os li. Eu me lembro deles." Ela finalmente respondeu. Luiz estreitou os olhos. Lembrar-se de quê exatamente? Ela hesitou, mas algo no rosto de Álvares lhe inspirava confiança. 7 anos atrás, eu enviei anonimamente um projeto para esta base. Era um projeto experimental, uma reformulação completa do sistema de sustentação para caças supersônicos. Eu usei o pseudônimo EV. Eram as iniciais da pessoa que eu queria proteger e as minhas. Alvarez ficou sem palavras. "Você projetou a estrutura básica do REX. Não toda, mas a parte que representa o maior perigo se for alterada", disse ela. Fez-se silêncio. Luiz encostou-se na parede, processando a informação. "Preciso que você prove isso. Não porque eu duvide de você, mas porque se você está dizendo a verdade, há pessoas muito poderosas escondendo algo sério." Ela assentiu. "Eu posso fazer isso, mas preciso de acesso aos arquivos originais e de tempo." Luiz baixou a voz. "Considere feito." Antes de sair, ele olhou para ela mais uma vez. "Você é uma jovem incomum. Por que voltou como faxineira?" Ela demorou a responder. "Porque aqueles que ninguém vê, veem tudo." A noite caiu sobre a base como uma pesada cortina. Lá fora, os hangares dormiam sob a luz fraca das torres, enquanto dentro do arquivo técnico central, 2 sombras se moviam com precisão e cálculo. Luiz Álvares e ela.
Graças ao seu acesso como engenheiro-chefe, Alvarez conseguiu uma janela de 30 minutos para que ela pudesse verificar os arquivos sem levantar suspeitas. Você tem meia hora, ele sussurrou. Depois disso, não poderei mais te cobrir. Ela assentiu e sentou-se em frente ao monitor. O terminal estava diretamente conectado-me ao servidor principal de design. Cada alteração, cada correção, cada assinatura digital, tudo estava registrado, mas algo estava errado. Onde estão as versões intermediárias? Ela murmurou. Ela percorreu as datas do projeto original ao modelo final. Havia um salto abrupto, faltando pelo menos 3 atualizações cruciais. Isso não era normal. Ela abriu a janela de registros ocultos. A maioria dos engenheiros nunca tocava nesta seção, pois exigia conhecimento avançado da estrutura de dados do sistema. Mas ela havia desenvolvido algo semelhante quando trabalhava com seu irmão em simuladores caseiros. Achei você, ela sussurrou, descobrindo arquivos ocultos marcados como rejeitados por inconsistências. 3 versões completas. Todas corrigiam a falha no sistema de exaustão, todas assinadas por um usuário interno que não estava mais no banco de dados. K91. Diego Cortez. Luiz, lendo por cima do ombro dela, franziu a testa. Ele rejeitou os projetos corrigidos. Ela baixou o olhar. Pior, ele os escondeu e carregou uma versão sem as correções, com uma assinatura falsa da equipe técnica. Alvarez passou a mão pelo rosto. Por que ele faria isso? Ela hesitou por um momento, depois se virou para ele. Diego era o copiloto no acidente em que meu irmão morreu. Luiz olhou para ela surpreso. Dmitry Volkov. Ela assentiu. Ele saiu ileso. Disse que foi uma falha técnica, mas meu irmão nunca voaria em um protótipo sem verificar cada parafuso. Algo não se encaixava, e isso nunca foi investigado a fundo. Agora, eu vejo que as mesmas falhas técnicas que levaram àquele acidente estão reaparecendo. Luiz ficou paralisado. Você está dizendo que Cortez pode ter alterado o projeto de propósito? Não sei, respondeu ela, baixando os olhos. Mas, se ele fez isso antes e está fazendo agora, significa que alguém o está acobertando há muitos anos, acrescentou Alvarez. Naquele momento, a porta do arquivo emitiu um sinal suave. Eles trocaram um olhar. Era um alarme silencioso. Alguém estava se aproximando. Ela fechou a sessão, copiou discretamente os arquivos para um dispositivo portátil e o escondeu na bota. Saia pelo corredor norte, disse Álvares em voz baixa. Eu sairei pelo sul. Ela assentiu e desapareceu nas sombras. Minutos depois, a porta se abriu. Diego Cortez entrou. Não havia luz, mas seus passos soavam confiantes. Ele olhou ao redor e sussurrou com um sorriso sombrio. Mais cedo ou mais tarde, eu vou descobrir quem você é. Na manhã seguinte, a base aérea amanheceu com uma atmosfera incomum. Os mecânicos trabalhavam mais calados, a segurança fazia rondas mais frequentes e no hangar principal, o projeto Rex continuava coberto por uma lona preta, como se tentassem esconder não apenas sua forma, mas também sua história. Ela chegou cedo. Ninguém suspeitava que em sua mochila estava a prova de que alguém havia adulterado deliberadamente o projeto do avião. Havia arquivos, versões ocultas, registros de exclusão, logs internos com a assinatura K91. Ela não podia mais ficar em silêncio. Ir diretamente ao alto comando seria suicídio. Se Diego tinha proteção na base, e tudo indicava que sim, eles não permitiriam que uma faxineira os expusesse sem consequências. Mas havia outro caminho. Alvarez lhe falou sobre um canal técnico interno, um sistema paralelo de mensagens confidenciais usado por poucos, destinado a receber alertas, sem passar pela cadeia de comando usual. Era sua única chance. Em uma pequena sala de manutenção técnica,
Fingindo organizar ferramentas, ela ligou um terminal auxiliar e entrou no sistema. Digitou o código de acesso que Álvares lhe deu. O relógio marcava 7 horas e 42 minutos. Com cuidado e sem emoção, ela escreveu: inconsistência crítica no sistema de exaustão do protótipo Rex. Arquivos originais alterados, projetos corrigidos ocultos, risco potencial em voos de teste, provas em anexo. Ela anexou os arquivos, saiu do sistema e respirou fundo. Menos de 5 minutos depois, a mensagem foi enviada a 5 engenheiros seniores e ao Comitê Técnico de Segurança de Voo. Seu nome não aparecia, mas alguém saberia. E alguém sentiria que a sombra da verdade estava começando a alcançá-los. Horas depois, a atmosfera mudou. Diego apareceu no hangar com o rosto tenso. Ele andava de um lado para o outro, dando ordens vagas sem seu sorriso habitual. O sinal de alerta já o havia alcançado. Quem foi? Ele perguntou a um de seus assistentes. Não sabemos, não há assinatura no relatório. Diego cerrou os dentes. Não importa, eu vou descobrir. Enquanto isso, em um canto do hangar, ela limpava o chão como sempre, com a cabeça baixa e movimentos suaves, escondendo-se cuidadosamente, mas por dentro seu coração batia forte. Ela sabia que agora tudo estava em jogo e não havia como voltar atrás. Agora eles sabem que estou aqui. Ela sussurrou, e essa foi, finalmente, a primeira vitória real. O silêncio entre os hangares tornou-se denso. Diego dormia mal desde que recebeu o aviso anônimo. Não o preocupava tanto o conteúdo da mensagem, mas o desconhecido de quem se atreveu a desafiá-lo. Ele construiu sua carreira no controle do céu, dos relatórios, das pessoas. E agora, alguém o desafiava sem mostrar o rosto. Ele decidiu agir. Aproveitando uma reunião aberta de engenheiros e técnicos, ele organizou uma demonstração espontânea do sistema de exaustão do Rex. Fingindo naturalidade, ele colocou uma peça desmontada do avião em uma mesa auxiliar bem no centro do hangar. Já que todos estão preocupados com falhas inexistentes, disse ele em voz alta com um sorriso forçado, pensei que seria útil refrescar o conhecimento sobre o funcionamento desta beleza. Cerca de 20 técnicos se aproximaram, alguns por curiosidade, outros com desconforto, incluindo ela, que fingia limpar por perto. Diego sabia disso. Ele não olhou diretamente para ela, mas falou de forma que ela ouvisse. Este sistema de alívio térmico da câmara traseira é vital para manter a pressão em altas velocidades, certo? Todos assentiram em silêncio. Agora, se algum de vocês ou de seus informantes anônimos quiser explicar qual é o perigo catastrófico que tanto os assusta, por favor, disse ele. Fez-se silêncio. Ela parou, largou a vassoura, virou-se lentamente e falou. Se o sistema de alívio térmico estiver alinhado com um bocal mal configurado, disse ela com uma voz firme, mas calma, o ar quente não flui linearmente. Cria-se uma turbulência interna que causa oscilações. Diego ficou paralisado por um segundo. Ela não levantou a voz nem demonstrou desafio. Apenas disse uma verdade técnica fria, impossível de ignorar. Um jovem técnico olhou para ela surpreso. Oscilações laterais em que nível? Se exceder 1,3 gramas, continuou ela. O sistema de estabilização automática não consegue compensar. O avião começa a tremer, perdendo o eixo. E se isso acontecer em velocidade supersônica em uma curva, ocorre a desintegração. Fez-se um silêncio total. Diego tentou retomar o controle. E como você sabe disso? Pela primeira vez, ela olhou nos olhos dele. Porque eu projetei a primeira versão deste sistema há 7 anos. Alguns sussurraram. Luiz Álvares, que apareceu no meio da cena, cruzou os braços e assentiu. E o que ela diz está absolutamente correto. Eu verifiquei isso na noite passada. Ponto final. Diego cerrou os lábios. Ele não podia refutá-la.
Não publicamente, não sem provas. E, pior ainda, agora todos a olhavam de forma diferente. Não como uma faxineira, mas como alguém que sabia mais do que todos pensavam. Ela pegou a vassoura, não disse mais nada. Mas ao sair do hangar pela primeira vez, ninguém se atreveu a rir, pelas costas dela. A convocação chegou em um envelope sem remetente, colocado discretamente em seu armário de equipamentos de limpeza, uma chamada para uma reunião técnica extraordinária na sala de engenharia 3B. O horário estava indicado, não havia assinatura, mas Helena entendeu imediatamente. Sua hora e Will Smith havia chegado. Quando ela entrou na sala, já havia pelo menos 20 pessoas reunidas, engenheiros, técnicos, supervisores e 2 oficiais de alta patente. Alguns a olhavam com curiosidade, outros com desdém. Ninguém a cumprimentou. Luiz Álvares estava sentado em um canto, em silêncio, mas acenou com a cabeça em sinal de apoio. Minutos depois, Diego Cortez apareceu, impecável como sempre, com uma pasta de couro debaixo do braço e uma expressão neutra demais. "Obrigado por terem vindo", disse ele, posicionando-se à frente de todos, como se estivesse conduzindo a reunião. "Recebemos uma mensagem anônima sobre possíveis erros críticos no projeto Rex. Apesar de os canais formais não terem sido seguidos, decidimos ouvir a parte responsável." Ele olhou para Yossi, Jussou para a jovem e franziu a testa, fingindo ler. "Seu nome completo?" Helena não baixou de olhar. "Helena Volkova." Um sussurro percorreu a sala. O sobrenome era familiar para alguns dos mais antigos. Diego assentiu teatralmente. "Muito bem, senhorita. Volkova. Pelo que entendi, você afirma ter participado do projeto original. No entanto," ele levantou uma folha de papel, "seu nome não consta em nenhum registro técnico oficial da base." Ele mostrou o pouco documento a todos. "Aqui está a lista de participantes registrados na fase inicial do projeto. 20 nomes, o seu não está aqui." Helena deu um passo à frente, tirou um pequeno pendrive do bolso do macacão e o colocou sobre a mesa, em frente ao comandante técnico. "Este dispositivo contém os arquivos originais do primeiro projeto Rex, os esquemas de simulação e as correções, tudo com a assinatura digital do pseudônimo IV. Eu os enviei há 7 anos e posso provar." O comandante olhou para ela com desconfiança, mas conectou o dispositivo ao seu laptop. A tela se iluminou. Uma interface antiga, primitiva, mas incrivelmente detalhada, apareceu. Um silêncio de espanto tomou conta da sala. "Este é o design base do Rex", disse um dos engenheiros, incrédulo. Helena digitou um comando. "Chave de assinatura digital 14.027, ela pronunciou com firmeza. "Dmitry Volkov, 7 anos atrás." Diego empalideceu. Luiz deu um passo à frente. "Posso confirmar que vi essa estrutura ontem entre os arquivos rejeitados. As correções de Helena coincidem exatamente com os pontos que causaram a instabilidade no primeiro voo." O comandante olhou seriamente para Diego. "Por que essas versões não estão no sistema atual?" Diego engoliu em seco. "Não sei, talvez alguém tenha querido alterar os registros." "Alguém como você?" interveio Helena, com firmeza pela primeira vez, quase friamente. Diego ficou em silêncio. O silêncio tornou-se denso. Finalmente, o comandante se dirigiu a Helena. "Vamos verificar tudo o que você disse, mas a partir deste momento, você tem acesso ao laboratório técnico. Se a informação for confirmada, você ocupará o seu devido lugar no projeto." Helena assentiu calmamente, sem triunfalismo. A verdade havia vindo à tona. A partir daquele momento, ninguém poderia mais considerá-la invisível. A sala de engenharia 3B já estava vazia. Sobre a mesa, restavam apenas copos descartáveis, o zumbido das lâmpadas fluorescentes e o eco do que havia acontecido. Helena estava em frente à tela.
observando o modelo digital do Rex, aquela máquina, sua máquina, que talvez não lhe pertencesse mais, ou talvez nunca tenha deixado de pertencer. Atrás dela, Luiz Álvares entrou silenciosamente com 2 xícaras de café. Você não disse uma palavra a mais, comentou ele, entregando-lhe uma das xícaras. Ela a pegou com um movimento leve. Você disse exatamente o que era preciso e nada mais. Helena assentiu, mas seus olhos ainda estavam fixos no projeto técnico. O que vai acontecer com Diego agora? Ele será investigado com certeza, mas se antes alguém o protegia, agora agirão rapidamente para encobri-lo. Você tocou em uma rede que nem suspeitava. Ela baixou o olhar. Sim, eu sabia. Posso perguntar algo mais pessoal? Perguntou Luiz após alguns segundos. Claro. Por que você desapareceu? Por que nunca reivindicou o que era seu por direito desde o início? Helena respirou fundo. Porque há 7 anos eu perdi algo mais importante que um projeto. Eu perdi meu irmão. Luiz ficou em silêncio. Ela continuou. O nome dele era Dimitri. Ele voava nesta base. Era um piloto de testes. No dia de sua morte, ele estava a bordo de um protótipo muito parecido com o Rex. Disseram que foi uma falha técnica, mas eu sabia que não. Algo estava errado. Algo que eu mesma descobri nas simulações, mas eu não tinha patente, nem voz, nem autoridade. Eles não me ouviram. Ela fez uma pausa. A voz permaneceu firme, mas tornou-se mais baixa. Após o acidente, tentei entregar um relatório. Ninguém quis lê-lo. Disseram que eu era incompetente, que estava emocionalmente abalada, e era verdade. Por isso eu fui embora, me escondi, mudei de sobrenome, abandonei tudo. Luiz absorveu o que ouviu em silêncio. E Diego? Diego era o copiloto daquele voo. Ele ejetou antes do impacto, saiu ileso, nunca disse nada, nunca fez perguntas e logo foi promovido. Luiz cruzou os braços. Então você voltou por vingança? Helena balançou a cabeça suavemente. Não, eu voltei por justiça e para avisar. Quando vi que o mesmo projeto estava sendo retomado com os mesmos erros, percebi que outra pessoa poderia morrer. E desta vez, eu não ficaria em silêncio. Luiz se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Seu irmão estaria orgulhoso de você. Helena não respondeu, mas um fogo se acendeu em seus olhos. Não era tristeza, mas firmeza e uma determinação silenciosa, como a de alguém que não veio pedir permissão. Ela veio para terminar o que começou. A notícia se espalhou rapidamente pela base. O general, aposentado Ricardo Montera, chegaria esta manhã para uma visita técnica. Ninguém entendia bem por que um comandante aposentado foi chamado de volta à base aérea. Alguns supunham que era uma auditoria secreta, outros que ele viria para defender Diego. Mas poucos sabiam a verdade. Foi Luiz quem o contatou na noite anterior e encontrou o general na entrada assim que o carro militar estacionou. Obrigado por ter vindo, senhor. Se é o que estou pensando, eu não poderia ficar de fora, respondeu Montera com uma voz profunda e firme. Assim que ele entrou no hangar, vários oficiais se puseram em posição, de sentido automaticamente. Diego empalideceu ao ver o general. Ele sabia que Montera comandava a base durante o acidente de Dmitri Volkov. Ele também sabia que Montera conhecia Helena. Onde ela está? Perguntou o general. Luiz apontou para o laboratório. Helena estava em frente a um quadro branco, explicando uma sequência de correções estruturais a 2 engenheiros que a ouviam atentamente. Quando Montera entrou, ela se virou. Seus olhares se encontraram por um momento e ambos se reconheceram imediatamente. Helena, disse o general em voz baixa. Ela ficou paralisada, surpresa depois de tantos anos. Ele ainda se lembrava. Pensei que não haveria mais aqui. E eu pensei que nunca mais voltaria a este lugar. Ela respondeu com sinceridade. Montera se virou para os presentes. Preciso que todos que estão aqui
Ouçam isto e que seja registrado. A sala ficou em silêncio. Até mesmo Diego, que acabara de entrar, parou na porta. Há 7 anos, durante o meu comando, recebemos um pacote técnico anônimo com simulações e esquemas para o redesenho de um caça experimental. Ele nunca foi assinado com um nome completo, mas nós o analisamos mesmo assim. O material era tão avançado e bem fundamentado que decidimos incluí-lo em um projeto de desenvolvimento. Essa informação salvou vidas antes que o projeto fosse adiado. Helena engoliu em seco. Todos olhavam para ela. Montera levantou o olhar e apontou o dedo. Esta jovem foi o cérebro por trás daquele pacote. Helena Volkova, filha de um mecânico, irmã de um piloto que morreu servindo com honra. Eu a conheci quando ela tinha 17 anos. Eu a vi trabalhar por horas em projetos que engenheiros com 20 anos de experiência não conseguiam entender. Ele se virou lentamente para Diego. Se alguém aqui tentou refutar sua contribuição, esconder sua autoria ou distorcer os fatos, está cometendo um crime grave contra a história desta base. Diego ficou em silêncio. O general não precisava dizer mais nada. Sua presença, sua voz e seu testemunho restauraram em segundos tudo o que tentaram encobrir por anos. Montera se aproximou de Helena e disse em voz baixa: "Você veio aqui sem nome, sem patente e sem apoio, e mesmo assim todos a estão ouvindo." Helena não conseguiu conter um leve sorriso. A verdade estava do seu lado, e ela havia retornado ao lugar onde tudo começou. A base estava dividida entre sussurros e passos apressados. Desde a visita do general Montera, a atmosfera havia mudado. O que antes eram apenas conversas sobre a faxineira, agora se transformou em uma discussão aberta sobre a engenheira que voltou para colocar a verdade na mesa. E Diego não era mais intocável. A reunião foi convocada na ala de coordenação técnica. Não houve anúncios públicos, mas todos entendiam que era o encerramento de uma etapa. Helena entrou junto com Luiz, com o rosto calmo e o coração firme. Diego já estava lá, cercado por 2 oficiais de segurança interna e um auditor técnico do Departamento de Engenharia Aeronáutica. O comandante do Departamento de Engenharia, que presidia a reunião, foi direto ao ponto. Após a análise dos registros, das versões ocultas do projeto e da declaração do general Montera, não há dúvidas de que foi cometida uma falsificação deliberada nos arquivos técnicos do projeto Rex. Diego tentou se justificar. Eu não autorizei nenhuma manipulação. Talvez tenha ocorrido um erro administrativo, mas um dos oficiais o interrompeu mostrando uma tela. Esta é a sua chave de acesso, capitão. E aqui está o arquivo que você deletou do servidor. Ele corresponde à versão corrigida enviada há 7 anos. Diego se calou. Pela primeira vez, ele não tinha argumentos. O comandante continuou, fazendo uma pausa. Suas ações colocaram em risco não apenas a segurança do protótipo, mas também a vida do pessoal envolvido nos testes. A partir de hoje, você está afastado de todas as funções relacionadas ao Rex e será submetido a uma investigação oficial. Diego baixou a cabeça. Não havia saída. Ao sair da sala, Helena respirou fundo. Ainda não era a justiça completa, mas era o começo do fim do silêncio. Logo depois, ela foi chamada para outra sala. Lá, esperavam o comandante técnico, Montera, Luiz e 2 engenheiros de alto escalão. O comandante disse: "Senhorita Volkova, ou melhor, engenheira Volkova, o que você fez não apenas salvou este projeto, mas também demonstrou uma capacidade excepcional de encontrar erros que ninguém mais notou e de suportar uma pressão que teria quebrado qualquer profissional." Montera acrescentou: "A questão é, o que você quer fazer agora?" Helena olhou para ele sem medo. "Eu quero terminar o que comecei, mas desta vez quero que meu nome esteja no lugar certo." O comandante sorriu.
Então é oficial. A partir de hoje, você é a coordenadora técnica do projeto REX. Você terá acesso total ao laboratório, ao hangar e à equipe, e sua assinatura estará em todos os desenvolvimentos futuros. Helena assentiu. Ela não precisava de palavras. Finalmente, foi reconhecida não pelo que sofreu, mas pelo que era capaz de criar. A pista de pouso e decolagem brilhava sob o sol da manhã. O céu estava limpo, uma brisa leve soprava. Era um dia perfeito para voar. Mas este não era um voo comum. Era a primeira decolagem oficial do REX, agora calibrado, corrigido e supervisionado pela mente que o criou em silêncio, Helena Volkova. O hangar estava cheio de rostos expectantes, técnicos, mecânicos, engenheiros, mesmo aqueles que, poucos dias antes, não a cumprimentavam ao passar com a vassoura, agora todos observavam. Na torre de controle, Helena colocou o fone de ouvido e verificava o sistema em um tablet. À sua frente, monitores mostravam dados em tempo real. Ao seu lado, Luiz Álvares a olhava com orgulho. Pronta? Ele perguntou. Ela não tirou os olhos da tela. Há 7 anos. O piloto responsável pelo voo era o comandante Sokolov, um veterano, respeitado, meticuloso, escolhido não por sua patente, mas por sua integridade. A voz da cabine soou na torre de controle. Aqui é o REX. Motores prontos. Aguardando autorização. Helena pegou o microfone. REX, aqui é a torre de controle. Sistema no verde. Autorização concedida. Bom voo, comandante. Entendido. Iniciando taxiamento. O rugido do motor ecoou pela pista, mas era diferente. Sem vibrações, sem falhas, sem tensão. O REX respirava como deveria. O avião acelerou elegantemente, cortou o ar e, em segundos, subiu aos céus. Na torre de controle, reinava um silêncio absoluto. Helena acompanhava cada pulso do sistema, cada mudança de pressão, cada milímetro de deslocamento. Ninguém entendia a linguagem que ela lia na tela, mas todos sabiam que ela via mais do que todos. REX, aqui é a torre de controle. Prepare-se para a manobra de curva a 42 graus. Em 3, 2, 1, execute. A manobra começou. A mesma curva que causou a instabilidade no voo anterior, aquela que quase terminou em tragédia, mas desta vez foi executada com perfeição. O avião curvou com precisão cirúrgica, sem oscilações, sem correções forçadas, como se o céu o estivesse esperando. Luiz sussurrou, sem tirar os olhos do monitor. Agora ele voa como deveria. Helena não respondeu, apenas respirou lenta e profundamente, como se com aquela curva um ciclo também se fechasse dentro dela. O pouso foi suave e impecável. Quando o comandante Sokolov saiu da cabine, ele não disse uma palavra. Ele foi direto para a torre de controle, subiu os degraus um por um e, ao chegar a Helena, apertou sua mão na frente de todos. Hoje eu não pilotei um protótipo, disse ele. Eu pilotei a visão de uma pessoa que ama o que faz. Obrigado. Ela baixou o olhar, comovida, mas no fundo sabia que aquela não era apenas sua conquista, mas também a de Dmitri e de todos aqueles que um dia foram forçados a se calar por falta de títulos, uniformes e sobrenomes influentes. Agora, o REX voava, e em seus projetos constava o nome correto. 2 dias se passaram desde o voo oficial do REX. A notícia se espalhou muito além dos limites da base. O nome de Helena Volkova começou a aparecer em fóruns de engenharia, academias militares e até em publicações especializadas de aviação. Mas ela não buscava a fama. Ela queria apenas fechar uma ferida que permaneceu aberta por tempo demais. E esse fechamento veio na forma de um convite. Cerimônia oficial de apresentação do REX. Participação especial da engenheira Helena Volkova. Quando ela viu seu nome impresso pela primeira vez em um documento oficial da base,
Ela se permitiu um sorriso silencioso. O hangar principal estava completamente lotado. As arquibancadas estavam cheias de novos cadetes, oficiais de alta patente, engenheiros, técnicos e alguns jornalistas. No centro, sob uma lona branca, estava o Rex, com sua nova pintura brilhante, seu nome de código na fuselagem e uma pequena assinatura digital na lateral, EV. O comandante técnico pegou o microfone e disse solenemente: "Hoje não estamos apresentando apenas um avião. Hoje estamos reconhecendo uma história, uma verdade e uma pessoa que, silenciosa e corajosamente, mudou o destino deste projeto. Permitam-me apresentar a engenheira Helena Volkova." Os aplausos ecoaram por todo o hangar. Helena subiu ao palco com confiança, respirou fundo e começou a falar. Quando cheguei a esta base, eu estava sem uniforme, sem credenciais e com um nome que muitos já haviam esquecido. Por semanas me chamaram de a Moça da Limpeza. E eu não os culpo, porque neste lugar, como em muitos outros, aprendemos a ver os títulos e não as pessoas, a ouvir as patentes e não as vozes. Pausa. Mas eu não vim para exigir nada. Eu vim para evitar que um erro se repetisse. Eu vim porque alguém que eu amava morreu por causa de um erro que todos decidiram ignorar. Fez-se um silêncio total. Meu irmão, Dmitry Volkov, era um piloto nesta base. Ele me ensinou a ler o céu antes que eu aprendesse a ler projetos. E quando o perdi, pensei que nunca mais voltaria aqui. Mas percebi que a única maneira de honrar sua memória era terminar o que começamos juntos. Alguns oficiais baixaram os olhos, comovidos por suas palavras. Hoje, o Rex voa como deveria, não por minha causa, mas porque muitos finalmente decidiram ouvir, porque alguém me deu uma chance, porque um engenheiro acreditou, porque um comandante se lembrou, porque o silêncio deixou de ser mais conveniente do que a verdade. Este projeto não me pertence mais. Ele pertence a todos vocês. Ela olhou novamente para os cadetes e acrescentou: se algum dia sentirem que não têm voz, que não são vistos, que têm o sobrenome errado, o título errado ou a idade inadequada, lembrem-se, a verdade não precisa de permissão para existir. Ela só precisa de alguém que não a abandone. Aplausos de pé, lágrimas, orgulho, redenção. E ali, sob o teto do hangar onde um dia foi ignorada, Helena Volkova tornou-se mais do que uma engenheira. Ela se tornou um símbolo. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois todos os dias contamos histórias que o ajudarão a ver o mundo com outros olhos.